Olá, meu nome é Priscila, eu sou psicóloga e faço parte da Tamuia Escola de Formação Popular. E eu sou a Clarice, também sou psicóloga, também faço parte da Tamanho Escola de Formação Popular. A gente está aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre saúde mental nos tempos de pandemia, principalmente associado às brigadas de solidariedade que a gente tem constituído junto com outros parceiros. Bom, para a gente atuar em frente a esse cenário, né, da Covid-19, a gente tem parceria com o Movimento de Moradia MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, ao JR, União Juventude e Rebelião e o Movimento de Mulheres Olga Benário. A gente entende que esse vídeo é para conversar tanto com os brigadistas que atuarão, né, nesse movimento que nós temos de atuação essencial junto à comunidade, como também para a população em geral que está nesse momento confinada ou em isolamento, né, dentro de suas casas. Para isso, nós vamos abordar alguns temas, dentre eles, alguns que diz respeito a situações anteriores à Covid-19 e que influenciam a saúde mental, e alguns temas que são atualizados neste momento de pandemia. Tá? Bom, qual é o contexto geral, né, anterior dessa pandemia? O que nós tínhamos? O que nós temos, na verdade? Situações que já trazem e agudizam, como a gente disse, situações que são relacionadas à nossa saúde emocional. Como, por exemplo, falta de moradia, a falta de saneamento básico, o desemprego ou trabalhos informais sem garantia, estresse cotidiano. A divisão do trabalho doméstico, o cuidado com crianças e idosos, e também as situações de precariedade e falta de atendimento na saúde pública e que acabam influenciando a forma como a gente lida e se relaciona com o sofrimento em momentos em que, na verdade, a gente está falando aqui de situações que já acontecem e que vão se precarizar e se agudizar nesse momento de pandemia. Quais são essas situações que a gente está especificando da saúde mental, que fica mais difícil nesse momento? Então, por exemplo, nós temos o medo de morrer, de adoecer, de pegar a doença, né? A gente também fica com medo de ser excluído, né? De estar solitário em alguns momentos, né? Dentro deste processo. Eu acho que tem uma questão importante nisso que a Priscila está trazendo, que é por conta da pandemia, e isso eu acho que inclusive é algo interessante para a gente pensar enquanto dado da saúde mental. Por conta da pandemia, algumas sensações elas são intensificadas. Então essa sensação muitas vezes de solidão que a gente sente e que por conta da necessidade de um certo isolamento ou de um certo distanciamento social, ela aumenta, isso vai fazendo com que a gente crie experiências que produzem mais ansiedade. A gente começa a ficar mais ansioso, isso pode gerar situações de uma agressividade maior em casa, então a gente vai ter dados, por exemplo, de aumento de violência doméstica. Isso pode produzir algumas situações em que a gente se sente mais triste, em que a gente se sente, por conta do isolamento social, mais sufocado dentro de casa, ou mesmo numa situação em que a gente se sente mais vulnerável, porque não pode, por exemplo, deixar de trabalhar, não pode deixar de sair de casa, e isso prejudica a nossa relação com as outras pessoas. Então, todas essas circunstâncias e sentimentos, eles vão sendo cada vez mais agudizados, vão ficando cada vez mais intensos, né? Então, o TED, porque às vezes a gente está com um trabalho suspenso, ou ainda que a gente esteja fazendo online, não tem a mesma dinâmica que a gente tem do nosso cotidiano, né? Às vezes a gente tem medo porque a gente também está afastado das pessoas que nós amamos por conta do isolamento, então a gente não pode ver, não sabe se essa pessoa está bem, né? E vários pensamentos que são reais, né? Nada do que a gente está dizendo aqui também não significa que isso não seja real. O medo de se contaminar, o medo de morrer, medo que as pessoas que a gente ama também possam morrer, isso tudo ele é atualizado, né? Isso traz muita angústia para a maior parte das pessoas, né?
Então, como que a gente lida com essas circunstâncias, né? Quais são as situações que nós podemos trabalhar frente a isso, né? E eu penso também que, antes de pensar na forma como a gente vai trabalhar em relação a isso, talvez um dado importante para a gente pensar é que situações em que as coisas se tornam muito urgentes e que a gente tem que tomar medidas muito rápidas, como é o caso de uma pandemia, isso vai fazendo com que a nossa relação com o tempo fique muito diferente. Então, antes, a gente talvez tivesse uma sensação de que as mudanças sociais, por mais que elas estivessem é, intensas, a gente conseguia acompanhar mais. Agora, a gente tem uma sensação de um certo atropelo dessas mudanças sociais. Então, a gente percebe, por exemplo, que as condições de trabalho, provavelmente, vão se alterar muito radicalmente nesse período. E muitas dessas condições podem permanecer, por exemplo, as condições de trabalho em casa, a forma como a gente trabalha em casa e como se relaciona com o tempo, as condições de produtividade podem mudar, e isso vai fazendo com que a gente tenha que se adaptar muito rapidamente a novas condições e vai produzindo mais sensação de angústia, né, como nessa situação, como a Priscila estava trazendo. Ainda dentro desse aspecto, acho importante a gente colocar que um fator que precisa ser muito considerado e que a gente precisa estar muito atento, ter muita solidariedade, é para as pessoas que, tanto aquelas que estão no trabalho essencial, que não pode parar de trabalhar, mas especificamente para quem está, que a gente chama de linha de frente, ou seja, os trabalhadores da saúde, né, que precisam trabalhar diretamente com os pacientes que estão contaminados com a Covid-19, né? Esses profissionais também passam por uma situação muito agudizada, que a gente estava comentando. A gente pode perceber, por exemplo, que essas pessoas que estão na linha de frente, elas vão ter um estresse muito intensificado, elas vão ter uma situação de vulnerabilidade muito maior, porque por mais que se tente nos dispositivos de saúde, que se tenha todos os mecanismos de prevenção para essas pessoas não serem contaminadas, por exemplo, elas ainda assim estão numa situação de vulnerabilidade muito maior. A gente fica numa situação de constante vigilância, né? Então, o que isso significa? Imagina que continuamente você precisa estar com a atenção focada em algo muito específico, né? Então, por exemplo, agora a gente está num processo de que, como a contaminação vai se dar principalmente pelo toque ou pela presença, né, de pessoas, então essa constante lembrança de que temos que lavar as mãos constantemente ou de que não podemos cutucar o rosto constantemente, todo esse tipo de preocupação constante dentro dos profissionais da saúde acaba ficando muito maior. Eles já têm essa preocupação muito mais agravada por conta das próprias condições de trabalho deles e agora fica ainda mais agudizada. E, para além, então, dessa constante vigilância que vai produzindo um certo cansaço e uma estafa mental, a condição de isolamento dos familiares, né, de você se preocupar e acabar tendo que se isolar de familiares que principalmente aqueles que estão numa condição de risco maior dentro da Covid-19, né? Idosos, pessoas com comorbidades na saúde, como, né, diabetes, pressão alta, etc. E crianças gestantes, né? Bom, uma vez que eu percebi que, bom, eu estou ansioso, ansiosa, tenho notado sinais de uma certa obsessão com limpeza, ou estou muito preocupado, né, muito vigilante com todas essas questões, ou agressivo, estressado, né? O que a gente pode fazer frente a isso, né? Então, quando e onde procurar, né? O que fazer relacionado especificamente às questões de saúde mental. Bom, é importante a gente estar atento, né, a alguns cuidados que foram pedidos, né? Uma das questões estar em isolamento social significa um cuidado, significa algum tipo de segurança. Como a gente já disse, há algumas comunidades que não têm as mesmas condições que muitas vezes são ditas, né, até pelos as nossas orientações, os profissionais, especialistas em saúde, epidemiologia,
que dizem para a gente estar seguro em casa. Muitas vezes estar em casa não é um lugar de segurança, né? Se a gente pensar, por exemplo, né? Muitas mulheres, elas estão num ambiente inseguro porque o número de agressividade, de agressores, na verdade, que estão dentro de casa, aumentam, por exemplo, a situação de insegurança e de violência doméstica, né? A gente precisa estar atento a algumas condições, né? Em contrapartida, também há outras formas de nós nos protegermos, né? Então, há várias indicações do que fazer nesse período. E a gente queria falar só de algumas questões relacionadas à saúde mental. Então, uma vez que eu identifiquei que eu estou muito ansioso, que tem alguma coisa que está me desorganizando muito, ou seja, que está me causando muita angústia, como eu posso proceder? A gente tem alguns espaços aqui que podem nos ajudar neste momento, né? Então, a gente está num período atípico, para isso foram pensados há algum tempo alguns espaços que podem fazer o que nós chamamos de acolhida dessas pessoas. A maior parte desses espaços eles vão atuar junto a uma rede de atendimento online ou por telefone, né? Boa parte dos profissionais de saúde têm feito esse trabalho. E a gente tentou fazer aqui, destacar alguns espaços que têm feito esse trabalho de acolhida dos profissionais de saúde mental, ou dos profissionais de saúde de forma geral, dos profissionais de assistência social, como de toda a comunidade, né? Então, pessoas que já passavam com psicanalistas ou psicólogos continuam nesse tipo de atendimento, e pessoas que ainda não passaram e que agora desejam poder falar, né, o que a gente chamaria que como um espaço de escuta que seja estratégica mesmo, no sentido de um cuidado com as pessoas da comunidade, foram acionadas agora, né? Bom, tem alguns grupos. A gente pode falar especificamente desses grupos, então a gente tem, por exemplo, um projeto de atendimento em grupo pelo SED Sapiense, que é uma instituição de formação em psicanálise. A gente tem o Varandas Terapêuticas, que também é de um outro instituto, chamado Instituto Gerar. A gente tem um movimento que já é atuante anteriormente a essa época da pandemia, mas que agora começou um atendimento online, que é o grupo de psicanálise na Praça Roosevelt. A gente tem escolas, na verdade, escolas de faculdades que começam o atendimento online também, como é o caso do CEIP, que é o Centro Escola do Instituto de Psicologia da USP, né? Eles estão com um projeto de acolhida e escuta online. A gente tem o Apoiar, que é ligado à USP também, aos laboratórios do Instituto de Psicologia. Tem a Casa de Maria, que também continua com esse atendimento online. Todos esses espaços, eles vão estar descritos no link do vídeo. A gente vai colocar na descrição do link do vídeo, tá? Para aquelas pessoas que têm interesse em procurar algum tipo de apoio, de escuta desse momento, algum tipo de cuidado em saúde mental, então estarão descritos, né? Bom, e como é esse apoio, essa atenção? Eu acho importante falar que, claro, para aquelas pessoas que estão sozinhas em seus lares, talvez seja muito importante, mas não só, né? Tá convivendo no dia a dia, né, com a família ou com outras pessoas pode ser muito intenso e pode provocar situações que precisam ser ditas, precisam ser faladas. Então, é um espaço que a gente vai estar tanto no acolhimento de escuta como em necessidade também, um acompanhamento terapêutico, né? Tem pessoas que estão fazendo esses atendimentos de forma paga voluntariamente, né? A pessoa paga o quanto puder, ou atendimentos gratuitos. A nossa tentativa é de fazer uma articulação junto com as unidades básicas de saúde, com os CAPs, que são centros de atendimentos psicossociais, né? Eles continuam atuando, como são trabalhadores da rede de saúde, são serviços essenciais, eles não estão mais de portas abertas, mas eles continuam atuando. A gente precisa entender que isso vai mostrando, de alguma forma, o quanto o nosso sistema de saúde está precarizado também, né? Porque para dar apoio a todo esse contingente, ou seja, o número de pessoas que vão precisar desse tipo de atendimento, a gente precisava de um maior número de trabalhadores na saúde.
Mas isso tem sido graças ao desmonte da saúde pública, né, também afetado. Então, a gente também tem um afetamento nesse momento para que as pessoas possam ser acolhidas, né? E aí a gente percebe a importância, por exemplo, da gente se solidarizar com esse momento, no sentido de perceber que essa segurança, né, que a Priscila estava falando anteriormente, e que muitas vezes tem sido divulgada como a segurança de estar em casa, na verdade é uma segurança coletiva, é uma segurança que está relacionada à forma como a gente se relaciona com o coletivo e a forma como a gente pode cuidar um dos outros nesse momento de pandemia, né? Então a gente vai perceber também que esses atendimentos, tanto da área da saúde mental, e a gente está falando aqui, né, no caso, as redes que a gente cita são redes de atendimento, né, na área da psicologia e da psicanálise, mas também da importância da gente, de alguma forma, se dar conta de que em momentos de pandemia, em momentos em que a urgência fica muito evidente, a forma como a gente tem para lidar com essa condição acaba sendo uma forma de uma escuta testemunhal, no sentido de conseguir testemunhar esse tipo de sofrimento, de conseguir testemunhar essa agudização desse sentimento que a gente estava dizendo anteriormente, né? Então, conseguir testemunhar a forma como a gente lida com essa ansiedade, a forma como a gente lida com o medo, a forma como a gente lida com a nossa impotência diante desses tipos de acontecimento, porque basicamente o que acontece a gente tem uma sensação de impotência muito grande frente a coisas que a gente desconhece. E isso acaba agudizando e às vezes inclusive se espalhando para outras condições que a gente, na verdade, tem o que fazer. Que seria se solidarizar e constituir redes de apoio, né? De uma forma que a gente entende de construir redes de apoio e que a gente também destaca como uma forma de saúde mental, né? Poder fazer as brigadas de solidariedade, né? Fazer brigada de solidariedade é algo muito comum em vários países, né? Não diferente no Brasil. Em situações de pandemias ou de epidemias em vários países, são essas brigadas de solidariedade que auxiliam, né, os serviços de saúde, os serviços essenciais que nós estamos chamando. Então, as brigadas passam a ser serviços essenciais também. E, sobretudo, é uma forma da gente fazer com que a angústia que nós estamos sentindo, né, a ansiedade que nós estamos sentindo dentro de casa, que muitas vezes também tem que ver com um momento de impotência frente a essas situações maiores que nós vivemos, possa ser transformados em ações. Essa é uma das saídas que nós entendemos como forma de atuação frente a essa situação da pandemia. Por quê? Qual é a nossa intenção nesse momento? Então, é importante a gente destacar que quem são as pessoas que nós convidamos para serem os nossos brigadistas, né? Que nós estamos dialogando agora. São pessoas que, neste momento, estão em situação privilegiada, ou seja, em condições que estão melhores para poder auxiliar, né, nestes cuidados, né? Nós temos à frente tanto de arrecadação e doação de mantimentos, de alimentos, de produtos de higiene básica, por exemplo, para nossas comunidades, né, lugares que a gente já atua, né? Então, com pessoas que estão nas periferias sem o mínimo de apoio, né? Então, nós vamos atuar nesse sentido e também vamos apoiar, dentro da nossa perspectiva, pessoas que estão no início do adoecimento, que não estão tão graves, né? Isso junto à nossa comunidade, né? Então, como nós faremos esse tipo de atuação, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Né? É importante destacar que a gente vai estar junto dentro de um território que a gente, de alguma forma, conhece. Esses territórios, né, nós estamos orientados, de alguma forma, por especialistas, né, epidemiologistas, pessoas dentro da saúde
que já trabalham com isso, já estão na atuação, né, nessa linha de frente, mas também com pessoas do território, pessoas que são referências, né, dentro desse território, pessoas da comunidade, pessoas que já mobilizaram, né? Então é uma forma da gente atuar em convergência nesse momento, né? É uma forma da gente ter solidariedade atuante, né? Atuante como? A gente pensa que é importante que a gente entenda que o que a gente está fazendo não se trata necessariamente de um trabalho só voluntário, né? A gente está tendo... Por isso a gente faz as orientações através dos vídeos, a gente vai passar e vai ter uma certa organização, uma equipe que vai estar trabalhando junto com todos os brigadistas para poder atuar de forma consciente, né? De forma organizada. Essas são situações que nos tiram de uma sensação de desamparo e angústia e nos colocam numa situação de ação, né? Isso também é uma forma de combater todo o processo de adoecimento e angústia, né, relacionados à saúde mental. Exatamente. Bom, esse é o primeiro vídeo que nós fazemos, né, relacionados à saúde mental. Certamente virão muitas dúvidas, muitas questões. A gente fica aberta aqui para poder falar sobre essas questões, né? Então vocês podem entrar em contato com os contatos da Tamuia ou com os contatos direto da Brigada, tá? De Solidariedade. Nós faremos outros vídeos ao longo deste processo, né? Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram também contribuir, fiquem à vontade para mandar para a gente. E desejamos a todos agora um bom período de isolamento aos que podem, aos que estão trabalhando, nós estamos aqui em solidariedade e em breve nós estaremos todos atuando, né, contra a Covid-19, contra o desmonte, principalmente da saúde pública e pelo poder popular. É isso aí.